Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Mais um dia que Ele nos concede, aleluia. Que a graça e a paz possam nos envolver nesta manhã maravilhosa, neste dia todo. Amém? Viver para além desta vida. Vamos ao texto de 1 Pedro. 1 de Pedro e capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro diz, Pedro fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo Jesus, de entre os mortos. Indo mais à frente, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo fala, mas a verdade é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e é garantia de ressurreição para os que morreram. E mais adiante ainda, no finalzinho da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18, fala sobre o relato de João. João, quando estava na ilha de Pátimo, ele teve uma visão de Jesus Cristo e se prostrando no chão, Jesus se aproxima dele e colocando suas mãos sobre sua cabeça, diz, não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que está vivo, estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho o poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Que maravilha essa palavra. Mais do que voltar à vida. Sabe, li um relato de um certo senhor que trabalhava numa agência funerária. E ele diz que um certo dia, quando estava para colocar um cadáver, cadáver de um homem sobre a mesa refrigerada, aquele homem abriu seus olhos, acordou e, horrorizado, ficou a verificar a certidão de óbito que atestava a morte daquela pessoa. No entanto, o homem voltou realmente à vida. Ainda viveu durante mais de 5 anos. E quando morreu, o próprio funcionário da agência foi ele mesmo quem despachou o cadáver. A Bíblia cita alguns casos de pessoas falecidas que milagrosamente voltaram a viver. Conheceram a morte mais tarde, é claro. A ressurreição de Jesus Cristo é diferente porque é bem mais do que um simples voltar à vida. Pela ressurreição, o corpo de Jesus tornou-se imortal. A morte deixou de ter qualquer poder sobre Jesus. O seu corpo ressuscitado não tem mais as mesmas características, não está sujeito às leis da natureza. O Evangelho conta que Jesus apareceu aos seus discípulos num quarto fechado onde eles se encontravam, sem passar pelas portas. Não se tratava de um espírito, mas de uma pessoa que eles puderam reconhecer. Viram lá suas mãos e seus pés, as marcas dos pregos, e até comeram com ele. A ressurreição de Jesus é um acontecimento essencial para nós crentes. Se Jesus tivesse ficado morto, isso teria significado que o seu sacrifício não tinha sido aceito por Deus. Nós não poderíamos ter sido salvos. A ressurreição de Jesus prova que a morte foi vencida.
A sua ressurreição anuncia a nossa própria ressurreição. E uma vida eterna na presença de nosso Pai. Entende? Na presença de nosso Pai. E de Jesus Cristo, claro. Amém. Eu conclamo para que cada um de vocês, nesta manhã maravilhosa que Deus nos concedeu, possam meditar na palavra lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 43. É pouco tempo para que você possa meditar, para que possa rever ou ver pela primeira vez essa história maravilhosa. Amém? Que Deus lhe conceda a graça nesta manhã.